Hoje teremos o prazer de ouvir, né, a nossa querida professora, que foi minha professora, a professora Verônica Maria Nunes, que ela vai nos brindar com a live de número 8, cujo título é Arqueologia e Iconografia, um novo olhar sobre as ordens religiosas no início da colonização de Sergipe. Desejo a todos uma boa live, que não tenhamos nenhum contratempo além desse inicial. Eu peço desculpas de antemão pela minha inabilidade, mas acontece alguns imprevistos. E contaremos também com a participação no Clio Cultural, né, dos artistas Igor Araújo Ferro, nos brindando mais uma vez com duas músicas, não é? João Freire, né, que vai declamar a poesia de hoje, e Gladson Barroso, né, com o seu talento característico, desenhando e interpretando o que vai ser proferido pela professora Verônica. Igor Araújo é um alagoano formado em jornalismo, mas que atua no Rio em São Paulo, não é, na área de cultura, na área de música, é formado pelo Centro Popular, na Escola Técnica de Artes de São Paulo, ETEC de Arte, já participou de vários eventos no SESC, também em São Paulo, e Gladson Barroso, é o nosso conterrâneo também, e que tem um talento, não é, desde muito pequeno, né, e pela sua trajetória de artista plástico, né, formado em artes visuais pela Universidade Federal de Sergipe, né, e já nos brindou em outras ocasiões com os seus desenhos e com a sua arte nas nossas lives. E de antemão, né, eu poderia convidar o nosso caro cantor Igor Ferro para que ele possa nos brindar com a sua música. É a dor, é a fé, é o sacrifício que te entrego no altar. É a dor, é a fé, é ser cego e andar pelo mundo aflito, acreditando sem ver a fé, sem ver um cego, a fé, a fé. Uma música de composição minha se chama Fé Antiga. Uma boa noite. Boa noite, Igor, e a gente aguarda você no final dessa live. E agora nós vamos passar ainda para Reinaldo, que ele vai chamar o outro artista. Hoje nós temos, como já foi dito, né, a presença ilustre de mais um artista, que é o nosso Gladson Barroso, com os seus desenhos, e também teremos agora a poesia com o João Freire. Boa noite a todos. Me ouvem? Sim. Ouvimos. Sim. Memória da morte. Memória da morte de Cristo Senhor. Pão vivo que ao homem dá vida e valor. Fazei-me viver de vossa ternura, sentindo nos lábios a vossa doçura. Fiel pelicano, Jesus meu Senhor, lavai-me no sangue, a mim pecador, pois dele uma gota já salva e redime a todo o universo dos laços do crime. Enfim, contemplando na glória dos céus o vosso semblante, sem sombras nem véus, irei bendizer-vos, Jesus, sumo bem, ao Pai e ao Espírito, nos séculos. Amém. Hino ao pão da vida, hino das vésperas da ceia do Senhor, de São Tomás de Aquino. São Tomás de Aquino, frade católico da Ordem dos Pregadores Dominicanos, cujas obras tiveram enorme influência na teologia e na filosofia. Tomás abraçou as ideias de Aristóteles
e tentou sintetizar a filosofia aristotélica com os princípios do cristianismo. As obras mais conhecidas são a Suma Teológica e a Suma contra os Gentios. Tomás também se distingue por seus hinos eucarísticos como esse que eu acabei de declamar, que ainda hoje fazem parte da liturgia da Igreja Católica, como, por exemplo, o Adoro-te Devote. Uma boa live a todos. Obrigado, João Freire. E antes de Reinaldo sumir da fala agora, por enquanto, ele ainda vai dar algumas informações para todo mundo que está acompanhando essa nossa live. O professor pediu para que fossem dados alguns avisos, né, particularmente no que diz respeito a que as pessoas possam entrar no sistema do SIGA-A, não é, da Universidade Federal de Sergipe, para fazerem as suas inscrições, e porque a partir da próxima live, da 9ª live, né, quem não estiver inscrito, infelizmente não vai poder participar da próxima live. Então, é necessário que as pessoas entrem, façam as suas inscrições, seguindo o passo a passo que o sistema sugere, não é? E que, um outro aviso, que na próxima live também, que após 30 minutos de início, não é, da live, não vai ser mais aceito nenhuma solicitação de entrada. Por que essas medidas? Né? Não é radicalismo, é apenas uma questão de segurança, porque já aconteceram, né, em algumas lives, tentativas de perturbar, enfim, de sair do que é o usual, e o propósito, primeiro, dessa live, que é exatamente o compartilhar conhecimento, compartilhar experiências acadêmicas, né, enfim, da melhor maneira possível. Então, para que isso não ocorra, foram tomadas essas medidas. Nós vamos diretamente, desse segundo momento, convidar a nossa palestrante, a professora Verônica Maria Santos. Verônica Menezes, e o sobrenome. Essas informações dadas pelo Reinaldo, essas são informações extremamente importantes, porque está acontecendo algumas lives na universidade, não só a minha, mas do professor Fernando, e por medidas de segurança, eu só vou permitir com a lista na mão de quem se inscreveu. A pessoa tem que se cadastrar no SIGA e seu e-mail tem que aparecer o nome. Não pode ser abreviado o seu nome. Uma vez eu conferi na lista que está na minha presença, nas minhas mãos, porque é uma lista de ordem alfabética, eu libero a presença das pessoas que estão acontecendo. E quero avisar vocês que essa live está sendo monitorada, né? Qualquer gracinha de algum hack e promover, ele vai deixar e vai se ter a ver com a Polícia Federal. Então, eu quero desejar uma boa noite à professora Verônica, colega de tantos anos de jornada. É um prazer, então, estar discutindo um tema tão importante nesse 200 anos da independência de Sergipe. A nossa formação é uma formação que tem a ver também com religiosidade. Então, eu gostaria de que a professora Tade, eu estou passeando com ela ali na Avenida Mainá, tomando um sorvete, e nesse sorvete a gente está batendo um papo e nada de formalismo. A professora Verônica, um beijo e vamos começar a sua live. Fique à vontade. Então, uma boa noite a todos. Eu inicio agradecendo ao professor Antônio. Que maravilha, vamos tomar esse sorvete ali de maracujá com coco. Deve ser uma delícia. Vamos matar a saudade dos velhos tempos, professor. Quero agradecer a todos os que estão presentes, né? E antes de iniciar a fala, eu quero, assim, fazer alguns agradecimentos muito especiais, porque como é um trabalho de forma mais pública, não é? Então, eu quero iniciar agradecendo a minha família, que sempre me dá apoio nessas horas, né? Ao professor Albérico, que eu já vi que ele está por aí, a professora Olívia. O professor Albérico foi o meu orientador, e hoje ele vai ver um pequeno recorte que eu fiz, vai assistir um pequeno recorte que eu fiz do trabalho de doutoramento, não é? E agradecer especialmente a João. Obrigada pela leitura do poema de Tomás de Aquino, não é? O trabalho que eu escrevi em cada capítulo e na introdução,
eu fiz uma pesquisa sobre poemas que tratassem do tema dessa ave, porque, na realidade, ela é o meu interesse de estudo, não é? Então, deixa eu começar com vocês. O que eu tenho a colocar sobre isso. Projeta os slides, por favor, João. Agradecer, assim, a João Mozart, que é quem está me dando aqui um suportezinho na projeção dos slides, né? E que sempre está ao lado dizendo que tudo vai dar certo. Então, vamos lá, tudo vai dar certo. Cadê esses slides? Pronto. Todos estão conseguindo ver os slides? Sim, professora. Pronto. Posso passar? É só ampliar um pouquinho os Aham. slides. Vamos ampliar. Aqui, João, que ampliar. Não, meu filho, é só aqui, ó. Pronto, agora sim. Aqui no palito. Se não der certo, eu tiro os slides e fico só falando, tá bom? Então, visível para todos. Esse na realidade, o trabalho que eu realizei para o doutorado, né, tinha um outro objeto inicial. Entretanto, ao cursar uma disciplina ministrada pelo professor Albérico, eu acabei mudando totalmente o olhar, né? Seria inicialmente um estudo sobre arqueologia da paisagem, voltada para a cidade de Laranjeiras, e voltei para o objeto que durante muitos anos eu trabalhei como integrante do grupo de pesquisa criado pelo professor Antônio Lindivaldo, que é religião e identidades, né, cultura. Então, eu voltei para esse objeto a partir da ave que eu comecei a perceber em alguns lugares, não é? Então, de modo geral, as representações simbólicas vão sempre estar presentes na cultura material produzida e incorporada por diferentes sociedades. A partir do Paleolítico Superior, do Neolítico, o homem já começa a realizar, não é, suas representações na cultura material, e tudo isso vai compor um repertório que vai atravessando o universo religioso, o universo artístico, econômico, político e social. Né? E o meu recorte foi exatamente buscar os animais para poder verificar de que forma, né, na capitania de Sergipe, esses elementos da catequese chegaram presentes. Então, como é um trabalho na área de arqueologia, o recorte foi o que hoje se chama de arqueologia pós-processual. Eu não fui para um campo fazer abertura de sítios nem nada disso, mas eu busquei compreender de que modo esses elementos começariam a se apresentar, não é, para o meu estudo. Então, a partir daí, eu fui delineando o campo da zooarqueologia. E como eu não estava falando de animais, né, que tiveram vida e que agora podia ser estudado seus ossos e tudo mais, eu busquei a iconografia. E dentro da iconografia, eu fui trabalhar com a iconografia religiosa, a iconografia cristã, não é, que vai ter o seu fundamento na Idade Média. Não é? O bestiário medieval é o elemento que vai estar presente e ele retoma. João, você pode passar o slide, por favor? Né? Então, na realidade, a minha relação entre a arqueologia e a zoologia, e a zooarqueologia foi a partir da cultura material. A cultura material é tudo aquilo que vai estar associado ao trabalho do homem, né? A ação do homem sobre esses elementos da natureza. E o que nós vamos ter, ao final, é aquilo que realmente restou.
aquilo que sobrou, porque a ideia do universo na arqueologia é daquilo que nós encontramos na escavação de um sítio. Então, nós não podemos pensar que tudo ficou. A arqueologia, como a história, elas são lacunares. Elas respondem e dão condições de entendermos aquilo que ficou no sítio arqueológico, né? A partir daí, as interpretações vão buscar estabelecer esse processo de relação, né? Então, o estudo que eu fiz é um estudo simbólico da cultura material, no espaço religioso, né? De que modo essas coisas estão presentes dentro desse espaço, né? Como que eu fui partir para entender cada um desses elementos, né? Então, na realidade, vocês estão vendo um detalhe aí no slide, não é? É uma coluna do altar da igreja de Nossa Senhora da Conceição da Comandaroba. Ela é uma coluna salomônica, e aqui volta um pouquinho para as questões da minha discussão teórica, não é? No sentido de que o meu trabalho é de arqueologia, no campo da zooarqueologia. Então, a arte complementava, mas eu não posso aprofundar na arte, porque eu não estudei esses elementos do ponto de vista artístico. Eu fui compreendê-los, né? Forma, a ideia de representação através da arqueologia. Então, eu não podia fechar com a arte, mas eu dialoguei o tempo inteiro com o barroco, o estilo barroco, porque as 4 igrejas estão caracterizadas dentro desse estilo, já no seu período relacionado com o rococó, e me interessava saber a presença desse elemento, que na realidade é essa ave, que vai ter um sentido simbólico, né, à medida em que ela é apresentada dentro desses altares. Pode passar o slide? Você passa? Aqui, um momentinho só. Isso. Aí vocês vão ver agora algumas representações, né? Não são de Sergipe, lógico, né? Mas para que vocês possam ter uma ideia do uso dos animais dentro desses espaços religiosos, né? Então, vocês vão ter os animais que representam os evangelistas, vocês vão ter a águia bicéfala, vocês têm a serpente, né? Você tem os pavões, o cachorro. Então, você tem um universo que vai estar presente dentro desse processo de simbologia, signos e significados. De que forma cada uma dessas coisas se apresenta e o que representa no momento da sua apresentação. Está faltando só mais um. Né? Esse último objeto que vocês estão vendo é de Sergipe, né? É a base do púlpito da igreja de Nossa Senhora da Conceição. É um leão. A defesa, né? Ao mesmo tempo, é o sentido de da ideia do leão de Judá. Então, são os elementos simbólicos que nós vamos, né, encontrando dentro dessas construções, de que modo eles vão sendo trabalhados, não é, por cada uma dessas ordens religiosas, que vai ser os elementos do estudo, não é? Quais foram as ordens aqui em Sergipe que eu consegui encontrar esses elementos materiais. Então, eu chamei o espaço de estudo como território eclesiástico. No início, eu pretendi chamar território do sagrado, mas após as muitas leituras, eu entendi que a palavra eclesiástico daria uma abrangência maior. Então, desde a criação da primeira freguesia na capitania de Sergipe, que é a freguesia de Nossa Senhora da Vitória, que vai ter a dimensão do território. Ela vai da cidade de Sergipe del Rei, São Cristóvão, até o Rio São Francisco e chegando até a divisa com a Bahia, né? Como parte da Arquidiocese da Bahia. Então, ao longo do processo, século XVIII, século XIX, que não é o meu objeto de estudo aqui, o século XIX, mas essa freguesia de Nossa Senhora da Vitória
vai sendo desmembrada. Vai sendo desmembrada e vão sendo instituídas novas freguesias e novas paróquias. A freguesia tem um sentido muito amplo, né? A freguesia vai estar subordinada a um padre, porque nós sabemos que, nesse momento da colônia, a administração pública ela não conseguia atingir todos esses espaços, né? E os padres, normalmente por saberem ler e escrever, eles representavam as administrações. Então, eram eles que organizavam os quarteirões, eram eles que faziam os registros de nascimento, de batismo, de casamento, de óbito, e as freguesias tinham uma dimensão muito grande. Daí sempre a expressão de filhos eclésia, ou seja, os filhos da igreja, né, que estavam subordinados a um determinado pároco local. Esses párocos normalmente chegavam encomendados e depois eles se tornavam fixos, né? E isso só muda a partir do Concílio Vaticano II. Então, dentro da celebração desses 200 anos, nós vemos de que forma, né, esse território eclesiástico se constitui dentro daquilo que a professora Lilian Salomão, né, chama de território marginal. É muito interessante, porque nós vamos vendo de que modo, não é, o braço do poder político, não é, vai se estendendo sobre essa capitania que foi conquistada, não é, em 1590. As primeiras tentativas de conquista, nós já sabemos sobre isso, já foram exploradas na live do professor Pedro Abelardo, do professor Diogo, não é? E agora eu estou apenas assim, situando vocês na situação, situando vocês dentro do panorama. Então, essas freguesias agora vão começar a responder, sobretudo pelo trabalho de catequese e de evangelização. Então, nesse momento, onde que eu fui encontrar esses elementos que fizeram parte do meu estudo? Na cidade de Sergipe del Rei, São Cristóvão, na missão de Nossa Senhora do Socorro dos Índios Quiriri, que é a missão do Giru, e na povoação das Laranjeiras. Foi exatamente nesses primeiros núcleos de formação do território sergipano que eu fui encontrar esse elemento que foi desenvolvido na catequese. Esse é um mapa, esse mapa fica no livro de Ivo do Prado, né? Eu, pela primeira vez no mapa, eu não fui didática, era para eu ter colocado as setinhas, desculpem. Não, deixa o mapa aí um pouquinho. Né? Desculpem. Então, esse mapa dá exatamente a dimensão do território, já final do século XVIII, século XIX, e as freguesias que vão estar instaladas dentro desse território, né? E é interessante porque, logo no início, a maior freguesia é a freguesia de Nossa Senhora da Vitória. Mas depois, a freguesia que vai tomar uma maior proporção em termos de área é a freguesia das Santas Almas de Itabaiana, porque ela ia do território que hoje é Itabaiana até Jeremoabo. Isso, se vocês forem ler os livros de Ivo do Prado, né, vocês vão conseguir perceber esse processo, esse domínio territorial no campo religioso. Isso e essa subordinação à Arquidiocese da Bahia, porque somente em 10, né, quando é criada a Diocese de Aracaju, é que você tem esse desmembramento. Então, nesse primeiro momento, nós vamos ver, dentro desse território, a criação das muitas paróquias, né, elas surgem nesse momento, as devoções que se instalam dentro desse território eclesiástico, e de que modo, não é, esses religiosos que vão palmilhar por esse território vão ocupá-lo e vão deixar as suas marcas, não é? Essas marcas vão estar presentes nesses bens religiosos, não é? Como chama a igreja, não é? Bens culturais religiosos,
e que, de uma certa forma, são bens patrimoniais do Estado de Sergipe, né? Ou tombados pelo Instituto do Patrimônio, ou tombados pelo governo de Sergipe. Mas vocês podem perceber exatamente de que modo esses conjuntos vão se formando. A ideia de que a capitania não tinha tanto recurso chama a atenção como essas 3 ordens religiosas conseguiram construir, né, todo esse processo de representação, e dentro dele o simbólico que está associado à catequese vinculada com a Contra-Reforma, né? Então, vamos para o próximo. Então, aqui entra a questão do novo olhar. Esse tema eu apenas sinalizei no meu trabalho. Aqui eu estou dando um mergulhozinho vertical, não tem muita coisa, mas só para a gente ter ideia. Cada uma dessas ordens religiosas, jesuítas, franciscanos, carmelitas, eles tinham um programa da própria ordem. Cada um deles tinha o seu programa catequético, a sua metodologia de trabalho, né, de conversão e de catequese. Cada um deles tinha os seus elementos. Mas, associado a isso, eles vão ter que incorporar o programa da Contra-Reforma, que a gente vai ver um pouco mais na frente, né? Então, dentro desse sentido, a Companhia de Jesus, né, trabalha, sobretudo, com a difusão dos santos da própria ordem, porque, como nós sabemos, né, muitos deles foram martirizados nas suas viagens para o Oriente, né, no sentido, no afã de catequizar. Então, normalmente, todas as igrejas jesuíticas vão ter sempre a representação de Inácio de Loyola, que é o fundador da companhia, Francisco de Borja, Francisco Xavier, São João Nepomuceno, né? Porque São João Nepomuceno, então, porque na estrutura do catecismo da Contra-Reforma, a confissão era algo que tinha que ter todo um procedimento, não é o segredo da confissão. E esse padre, o João Nepomuceno, ele vai desenvolver isso no leste da Europa. E quando ele foi canonizado, então a Companhia de Jesus incorporou e sai divulgando, não é, o próprio papel dele, como vai São Francisco Xavier e todos os outros, né, dentro desse processo de catequese. Ao lado desse grupo de padres da própria ordem que eles levam, não é, na sua bagagem cultural, eles também vão trazer a devoção à Nossa Senhora da Conceição. Quando vocês visitam a igreja de Nossa Senhora da Conceição da Comandaroba, na cartela do Arco Cruzeiro tem uma expressão, né? Tota pulcres Maria, ou seja, Maria é pura, Maria é estrela. Então, eles sempre vão levando, junto com a catequese e a divulgação dos padres da ordem, a devoção à Nossa Senhora da Conceição. Primeiro porque, como nós sabemos, ela era a padroeira de Portugal, né? Então, onde eles iam, era Portugal que também chegava. E, no segundo momento, não é porque, em que pese todas as discussões que vão acontecer, e elas foram iniciadas desde a Idade Média, mas as 3 companhias, as 3 ordens religiosas, sempre mantiveram, não é, a divulgação da Imaculada Conceição. Uma outra coisa que é também muito comum dentro do processo da programação da ordem é o uso do ostensório com o anagrama IHS, ou seja, Jesus Hominis Salvatori, Jesus Salvador dos Homens, né? E são eles que vão divulgar inicialmente, porque isso, a devoção ao coração de Jesus vai acontecer mais tarde, mas são eles que iniciam esse processo da devoção ao coração de Jesus. E o símbolo é um coração, né, coroado de espinhos. Quem já visitou o Museu de Arte Sacra de Laranjeiras tem numa sala votiva ao coração de Jesus
esse objeto, e que a equipe do museu coloca assim, o primitivo coração de Jesus. Na realidade, é o elemento básico desse processo de devoção que os jesuítas trazem com ele, né? A outra ordem, que vamos ver agora, passou, não é? A outra ordem que a gente também vai encontrar aqui é a ordem dos carmelitas, né? Se os outros trabalham para a glória de Deus, para a maior glória de Deus, a ordem carmelita busca a espiritualidade. Não é que os padres jesuítas não buscassem, mas é que essa é a marca da ordem dos frades carmelitas, né? Na realidade, é uma das ordens mais antigas, se bem que tem uma discussão muito grande, na realidade, alguns historiadores da ordem carmelita, eles afirmam que ela vai começar exatamente por volta do século II ou III, né? Não tão antiga assim quanto eles colocam a devoção, mas não é o elemento da discussão aqui. Então, a sua fundação é atribuída a Santo Elias e a Santo Eliseu, né? Que se deslocam para um monte, né? O Monte Carmelo, e lá eles iniciam a sua vida, né? De reclusão desse mundo. E, desde esse momento, a figura de Nossa Senhora já vai estar presente, né? Ela vem para o Ocidente, sobretudo associada ao rei Luís de França, né? Quando ele vai com as cruzadas, uma das cruzadas, o rei da França vai participar, e ele conhece a Ordem dos Carmelitas. Então, quando ele volta, ele começa a divulgação dessa ordem, não é? O título original, não é, Ordem dos Carmelitas Observantes, mas no século XVI, dentro dos processos da Contra-Reforma, não é, a ordem vai acontecer uma dissidência dentro da ordem e vai ser criado um novo grupo que é conhecido como Carmelitas Descalço, não é, o Carmelo Descalço. Essa reforma vai estar associada à figura de Santa Teresa d'Ávila e de São João da Cruz. Daí porque eu coloquei a pintura representando os dois, não é? E a ordem carmelita também tem uma ordem terceira. Essa ordem terceira é constituída de leigos que são regidos pela regra. Eles cumprem a regra, não é? Então, além dos santos da própria ordem, eles têm uma devoção muito grande à Nossa Senhora do Carmo. E já no Ocidente, o inglês Simon Stock, não é, vai narrar um sonho que teve com Nossa Senhora e que recebeu o escapulário. E o escapulário é muito a proteção, não é? Está dentro da linha dos objetos que, desde a Idade Média, são usados pelas pessoas devotas. E o escapulário, quem for católico e estiver assistindo, né, sabe que até hoje ele é bastante empregado, muitas pessoas usam, né? E mesmo aqui em Sergipe, recentemente, foi reativada a Ordem Terceira do Carmo. Todos esses elementos que eu estou indicando para vocês são objetos da cultura material. Mesmo a imagem de um santo, ele é um objeto da cultura material. O artista segue a regra para representar o santo. No caso desses, eles sempre são representados com os hábitos que são característicos de cada uma delas, né? E também é uma ordem que esteve associada aos santos de cor, como a gente chama. Então, Santa Efigênia e São Elesbão, e cuja devoção chega até o Brasil colonial, né? E que depois fez parte, né, do contexto que vai marcar o processo de catequese dos escravos, né? Uma coisa também muito interessante, eu não coloquei isso com os jesuítas, mas também vai ter, é a relação que eles têm com as cerimônias quaresmais. Todos eles encontram, no período da quaresma, o processo fundamental, não é, para levar a fé e fazer a doutrinação. A ordem carmelita, além desses santos da ordem, eles também têm uma devoção a Santana e a São Joaquim,
que são os pais de Maria, não é? Que na iconografia religiosa nós chamamos de parentela sacra, porque são os avós do menino Jesus. E ela pode ser representada sozinha, como Santana guia ou como Santana mestra, depende dos elementos que vão passar pela invocação. São Joaquim, São José e São João Batista, né? Esses são santos que também vão estar presentes em muitos retábulos, em muitos altares das construções carmelitas. Né? E os franciscanos, né? Que vai encontrar a sua fundação na figura de Francisco, não é? Que vai ser conhecido como Francisco de Assis, e institui a chamada Ordem dos Frades Menores, né? Que é OFM, Ordem dos Frades Menores, é o nome oficial da ordem religiosa. E como os carmelitas, eles também tinham uma ordem terceira. A ordem terceira, como eu já falei, ela segue a regra da ordem primeira. Os franciscanos ainda têm uma segunda ordem, que é feminina, são as clarissas, mas eu não tratei aqui. A tradição devocional da ordem franciscana é o Menino Deus, o presépio e, mais uma vez, Nossa Senhora da Conceição. Tanto que, quando a gente estuda a devoção de Nossa Senhora da Conceição, é um Papa franciscano que vai instituir já o 8 de dezembro como a data da celebração. E mesmo que isso não tivesse sido aceito, né, naquele momento, só praticamente no século XX é que você vai ter a ideia, a aceitação definitiva, né, a partir do Papa, sobre a Imaculada Conceição, mas a ordem franciscana já fazia o processo devocional, assim como a Companhia de Jesus, né? Dos santos da ordem, muitos martirizados na África, né? Aqueles que mais se destacam são o próprio fundador, Francisco, e Santo Antônio, que inicialmente ele era um monge agostiniano, e ao ver passar pela frente do convento de Santo Antônio de Fora, porque ficava fora dos muros da cidade de Lisboa, não é? Então, ele, ao ver aquelas pessoas que tinham sido martirizadas e que entravam em desfile, não é, na cidade de Lisboa, ele vai mudar também para essa ordem. E ele vai ter um papel muito grande ao longo da Idade Média no processo de conversão dos cátaros, dos albigenses. Ele vai ter uma atuação muito grande e o seu campo de ação vai ser muito mais a Itália do que Portugal. Tanto que eu acho que nós falamos muito mais que é Santo Antônio de Pádua do que Santo Antônio de Lisboa, mas é a mesma invocação, né? E uma coisa interessante no programa da Ordem Franciscana é que, associado a esses santos da Ordem, eles optam pela devoção às pessoas mais simples ou pessoas que tiveram gestos simples voltados para o povo, para ajudar os grandes necessitados, né? Acho que boa parte de vocês já estudaram a Idade Média e sabe exatamente como era o processo de formação dentro da Idade Média, não é? A pobreza gritante, a miséria, as epidemias que graçavam todo o território europeu. Então, entre os santos que são venerados, não é, pela ordem, estão Isabel, rainha da Hungria, e também Isabel, rainha de Portugal, não é? Porque ambas têm uma história ligada a distribuir alimentos para as pessoas que precisavam. São Lúcio e Santa Bona, que são considerados pela ordem como os bem-casados, né? Santa Margarida de Cortona, Santa Rosa de Viterbo, São Luís, rei de França. Enfim, eles têm um repertório muito grande de devoção. Associado a esses santos que vão estar presentes nos altares, nós vamos ver também um elemento muito constante, sobretudo associado à figura de Francisco, que é o crânio, ou seja, a irmã morte, lembrando que ela é parte do processo de vida de cada um. O rosário, não é, que eles vão estimular, o cilício, que era usado nos martírios, não é?
e a cruz. Então, são esses elementos, as procissões que eles fazem, que estão ligadas a esse tema da paixão de Cristo. A Ordem Terceira do Carmelo, em São Cristóvão, e isso é no Brasil como um todo, né, essa herança cultural, eles fazem a festa do encontro. E aqui em São Cristóvão, vocês têm nós temos duas procissões na realidade. A do sábado, né, que é aquela procissão onde ele passa com a estrutura completamente fechada, e no domingo onde eles realizam a procissão do encontro. E a Ordem Terceira franciscana, que vai trabalhar com as procissões vinculadas também à Quaresma, sobretudo na Quinta-feira Santa. Ela foi retomada há alguns anos em São Cristóvão, e junto com ela veio uma encenação que não era parte lá do primeiro momento, né? Onde eles também trabalham com 7 passos da paixão. E um outro elemento também muito característico, que às vezes aparece associado a São Francisco, mas de modo geral, alguns santos da ordem usam, é a ampulheta, para nos dizer que o tempo é breve, não é? Nós temos, assim, a noção do tempo, não é? De como ele vai estar, ele é breve, e cada um de nós tem um tempo para poder desenvolver as nossas atividades, não é? E aí, então, mostrando o programa dessas ordens, eu agora trabalho um pouco com a questão dessa doutrina eclesiástica da Contra-Reforma, que cria aquilo que eles denominavam de programa catequético, e que essas ordens religiosas tinham que incorporar a sua estrutura, né, para poder realizar o processo da catequese, né? Então, mesmo que cada uma dessas ordens, né, tivessem os seus métodos diferentes para fazer a catequese, variasse de um lugar para outro, né, era importante seguir a norma de Trento, o modelo de Trento. Então, essa norma de Trento vai trazer, num primeiro momento, a ideia de que era preciso ensinar no processo de evangelização através de fatos e de personagens que tivessem sido exemplares na história da Bíblia. Então, eles buscavam esses personagens, né, esses fatos, para poder narrar. E isso cria o que nós chamamos dessa dicotomia entre o bem e o mal, né? Isso é muito comum. As representações na decoração das igrejas, né? Esses que nós chamamos o tempo inteiro na arqueologia de cultura material, e que eu às vezes esqueço que estou fazendo um trabalho de arqueologia, desculpem, vou sozinha pelo caminho da história e vou deixando a arqueologia, meio que o meu malote de arqueologia no lado, mas a ideia da cultura material é exatamente de você trabalhar com esses elementos, não é? E aí, a Contra-Reforma traz de volta o chamado bestiário medieval, ou seja, os animais que passam a ter um significado para ajudar o homem a compreender de que forma vai acontecer esse processo catequético, né? Então, você vai ter uma diversidade, né, de animais, sejam animais marinhos, sejam aves, sejam animais terrestres, nem sei se chama assim, meu professor deve estar agoniado com essas definições biológicas, mas é a ideia de trazer esses animais e colocar uma simbologia para eles, né? Então, por exemplo, o burrinho, ou a mula, como nós chamamos, né? Ele tem um significado importantíssimo, porque no final das contas foi ele, né, que conduziu a Sagrada Família na fuga, não é, para o Egito. E aqui eu lembro mais uma vez o elemento da cultura material. Quando forem visitar o Museu de Arte Sacra de São Cristóvão, vocês vão ver exatamente um objeto, não é, que vai representar a Sagrada Família montada num burrinho, não é, no seu deslocamento para fugir, não é, das medidas que tinham sido tomadas de morte das crianças recém-nascidas, não é?
E uma outra coisa que a gente vai perceber é que essas representações materiais têm os seus significados. Então, cada um desses animais não está naquele local simplesmente por estar. Ele vai estar presente naquele local porque ele tem um significado, né? Ele tem algo a ser tratado para com aqueles que vão ser evangelizados, né? Então, essa iconografia vai estar sempre associada ao sacrifício, à morte e à ressurreição de Jesus Cristo. Sempre, né? Desses animais, e é uma infinidade, né? A escolha recaiu sobre o pelicano. O pelicano, além de ser um elemento do programa catequético da Contra-Reforma, o pelicano como a fênix, né? Foi a ave que eu encontrei nas 4 igrejas que eu pesquisei, né? E aqui eu volto um pouquinho para o processo da arqueologia, né? Não, é para frente, esse. Né? Para o processo da arqueologia. Você trabalhar com arqueologia, nós sempre pensamos na escavação. Você ter uma área, você delimitar, você ter uma equipe que vai dizer se você pode abrir aquele espaço, as expectativas que você tem, as fontes que você já encontrou lhe indicando aquilo. E o trabalho de arqueologia que eu desenvolvi é um processo de arqueologia pelo olhar. Então, foi o olhar que me levou a perceber a possibilidade de estudar esses animais, como diz o Frei Clarencio Neotti, os animais no altar. Então, foi isso que me levou a desenvolver esse estudo arqueológico, essa possibilidade de trabalhar com o olhar em áreas planas, né, onde estão essas esculturas, e buscar identificar cada um desses elementos. Então, usando a expressão arqueológica, eu denominei sítio arqueológico os 3 as construções. Então, o Convento de São Francisco, que na realidade o nome é Convento de Bom Jesus da Glória, não é? E depois ele tem um outro nome que agora eu não estou conseguindo me lembrar, Convento da Santa Cruz, mas lá nos documentos iniciais ele é o Convento de Bom Jesus da Glória, o Convento de Nossa Senhora do Carmo, né? A Igreja de Nossa Senhora da Conceição da Comandaroba e a Igreja de Nossa Senhora do Socorro da Missão Indígena do Jiru. Então, essas construções eu considerei como sítio arqueológico, né? Elas foram tratadas como sítio. E o estudo foi realizado no interior dessas igrejas, nos retábulos dos altares. Daí eu usei a expressão intrasítio. E, após a leitura de um trabalho do arqueólogo João Mozart, eu passei a chamar de arqueologia em cena também, porque o trabalho, o desenvolvimento da pesquisa arqueológica se deu na cena, ou seja, no cenário. Então, dentro do convento da Santa Cruz, ou convento de São Francisco, como ele hoje é denominado, não é? Nós temos nos 2 altares laterais, o altar votivo a Santo Antônio e o altar votivo a Nossa Senhora da Conceição, e no altar mor. Então, essas colunas salomônicas, por onde permeia o contorno da folha de acanto, nós vamos encontrar o pelicano e a uva, símbolos máximos da Eucaristia dentro do conceito do Concílio de Trento, ou seja, como parte do programa catequético da Contra-Reforma, né? Já passou. Então, esse pelicano, na realidade, ele é o símbolo do próprio Cristo, ele é o símbolo da igreja, né? Aqui cabe um parêntesezinho. A ave, né? Ela é uma ave palmípede,
tem uma membrana nos pés, não é, para ela se equilibrar. Ela não é como as outras aves, que tem aberto os dedos, ela tem uma membrana entre eles, não é? E eles narram que quando os filhotes não têm alimentos, ela bica o peito para poder alimentar as próprias crias. Na realidade, após ter lido alguns textos de biologia, né, alguns pesquisadores, e por aí eu tive que ler Linneu e não sei quem lá, mesmo sem entender nada de biologia, desculpem, mas são coisas tão interessantes que agora me vêm à cabeça, não é? Então, o primeiro a estudar o pelicano foi o Linneu. E o pelicano só não está presente na Antártida, né? Mas, de modo geral, nos outros continentes ele está presente, né? Na realidade, é uma doença que ele tem. Ele, né, para esvaziar os excessos, ele bica, e ali ele sangra, e com isso ele perde e pode retornar o seu processo vital, né? Então, esse pelicano vai estar presente estrategicamente dentro desses altares, né? Isso aqui é o sacrário desse altar que eu mostrei anteriormente a vocês, que é o altar de Santo Antônio. Sempre me chamou a atenção, ao longo da minha trajetória de pesquisa, de estudo, e de pessoa que curiosamente visita os lugares, por que o altar de Nossa Senhora da Conceição tem pintura e ele não possui nenhuma pintura, não é só o douramento na madeira, ele não tem cor. E durante o trabalho, uma pessoa, não é, o Alex, me ajudou bastante. E aí ele disse, você sabia que teve um incêndio aqui e que esse altar foi totalmente reconstruído por um outro frade, já agora no século XX? Só que quando eu procurei pelos documentos, todos eles tinham ido para a província, no Recife. E daí eu não consegui mais ter acesso, porque já estava também no final do trabalho e não podia mais, já tinha um prazo para entregar, eu já tinha perdido o primeiro momento, e o meu orientador, né, deve estar rindo aí comigo, né, Albérico? Falou, pede mais 6 meses, que é o máximo que você tem. Eu falei, não dá mais para ir para lugar nenhum, é ficar por aqui, organizar o que já tenho. Mas quem sabe é algo que eu me devo, que algum de vocês possa se interessar para verificar a autenticidade da informação, né? Fonte para o historiador. E o altar de Nossa Senhora da Conceição, que é o outro intracítio. Aí vocês veem como ele é colorido, não é? E no final eu comento sobre a estrutura das aves, porque vai fazer parte da minha não conclusão para interessar quem possa, não é, nesses estudos. Então a gente vai ver de que modo ele sempre vai estar representado, de que forma os artistas buscam os espaços nas curvas da coluna para poder esculpir a ave. E eles, no convento de São Francisco, é interessante porque é o local onde você mais tem a presença desses elementos, né? Aqui é o sacrário desse mesmo altar, porque cada um desses altares eles tinham vida própria. A missa podia ser celebrada neles, não era só no altar-mor. Então, a missa podia ser celebrada só no altar de Santo Antônio, Nossa Senhora da Conceição, dependia de quem estava encomendando a missa, né? E no altar-mor, né, que no altar mesmo, nas colunas do altar, nós não temos a representação do pelicano. Entretanto, no sacrário, elas vão estar presentes, né? As aves e as uvas vão estar muito presentes dentro do sacrário dessa igreja. A ordem terceira também tem uma representação muito interessante. E aqui eu gostaria de dizer a vocês, que eu falei que é lá na conclusão. Mas você só tem 2 lugares em que a ave é representada exatamente como ela é, que é nesse lavabo e no altar da igreja do Giru, né? Então, no lavabo, as áreas das torneiras, onde ficam as torneiras, né, elas têm a representação do pelicano, né, com as asas abertas que encobrem os filhotes, né, e do bico do pelicano sai a torneira, né? Então, essa imagem, que é uma
A fotografia lateral dá para vocês perceberem, não é? No Museu de Arte Sacra, eu também encontrei um outro objeto, não é? Na realidade, esse é o objeto como nós vemos hoje. Eu imagino que isso seja uma parte de um véu humeral. O véu humeral é aquela peça que o sacerdote usa para segurar o ostensório, ou na procissão do Santíssimo, quando ele vai elevar o Santíssimo para os fiéis que estão na igreja. Então, isso aqui eu imagino que seja um recorte dele. Talvez o restante do tecido tenha se destruído, mas é uma peça do século XVIII, não é? Totalmente bordada com fio de ouro. Muito bonito. Ele fica na subida da escadaria para o primeiro pavimento do Museu de Arte Sacra. Não é? O outro sítio arqueológico é o convento de Nossa Senhora do Carmo. A restauração que foi feita no altar-mor da igreja, como a gente chama o Carmo Menor, ela não evidenciou a figura do pelicano. Não é? No único altar que ficou na igreja conventual, que é esse altar lateral esquerdo, quando nós entramos na igreja, não é? Ele já é um altar de estilo românico, o que significa dizer que essa construção deve ser um pouco mais antiga do que as outras duas, não é? Esse modelo de altar, que a gente chama de estilo românico, os outros dois já são buscando o rococó, né? Os do São Francisco e o do Geru. Então, a gente vê, não é? Eles fizeram uma adaptação para colocar a imagem de Nossa Senhora do Carmo, mas ela não fica completamente apoiada nesse espaço, não é? Uma pequena parte dela fica fora dessa base de sustentação, porque essa era a imagem do altar-mor, e o altar-mor não existe mais, eu penso que todos vocês conhecem, como o altar do outro lado, não é? O altar da direita, ele ficou a estrutura, mas os elementos decorativos, ele praticamente não possui mais nenhum, né? E daí é possível verificarmos nesses detalhes, né, do arco e das colunas, a uva e a ave, sempre. As folhas de acanto que contornam e que constroem e ocupam completamente esses espaços. Todos esses elementos são elementos da cultura material católica, que eu falei lá bem no início, né? Mas eu acho que o meu nervosismo não me deixou explicar muito bem as coisas, mas é isso. E a iconografia é, então, o estudo que eu fui fazer, né? A partir dessas imagens, como elas estão representadas, né? O símbolo que elas representam. A igreja de Nossa Senhora da Conceição da Comandaroba, que é o outro sítio, e dentro dele o altar-mor, né? Hoje tem sido muito difícil a gente fotografar, porque a igreja fica fechada, tem que saber o horário que o pessoal abre, não é? Então, ela também é uma igreja que foi muito dilapidada, não é? Só o crucifixo é a imagem do século XVIII. As outras imagens foram confeccionadas em gesso, a pedido da proprietária da fazenda, onde a igreja está incorporada, né? E ela pediu a reprodução das imagens que ficavam nesse altar. Os bens jesuíticos, como vocês sabem, com a expulsão, eles foram a leilão público, né? Asta pública, como é chamada. E em Laranjeiras ele foi adquirido, né, por uma determinada pessoa, e na década de 40 ele foi uma nova venda, e a família Sobral foi quem comprou a propriedade. E a igreja a igreja é parte dessa propriedade, né? Não é que essa igreja tivesse sido uma igreja de engenho. Ela era da propriedade dos jesuítas. Com a venda, como a gente chama, os bens de mão morta não podem ser vendidos. Então, quem comprou o terreno da igreja, a área da Comandaroba, que era a propriedade, teve também que se responsabilizar pela igreja. E isso significava manter o padre para as celebrações, como eles diziam,
manter as alfaias, os paramentos, os livros e tudo quanto fosse necessário para que ela continuasse a funcionar enquanto um espaço do sagrado, né? Aqui é um detalhe para vocês verem, né, dessa coluna. Todas as colunas dessas igrejas são do tipo que nós chamamos de salomônicas, ou seja, são aquelas colunas torças, né? E aqui o sítio arqueológico de Nossa Senhora do Socorro, que é a antiga missão indígena do Jeru, a missão dos índios Quiriri, né? Esse é o único que nós sabemos na historiografia sergipana que tem efetivamente uma indicação de quem executou a construção e os desenhos, que é o padre Luiz Mamiani. Nas outras, eu não consegui documentos buscando isso, se bem que a pesquisa não permeava essa preocupação. O objeto maior era verificar as aves, se a existência de um desses elementos do programa catequético da Contra-Reforma, né? Aqui é o interior da nave e aqui é após o arco cruzeiro. Então, um altar, né, bastante rococó, a concha bem presente no trono, né, onde ficava provavelmente a imagem de Nossa Senhora do Socorro, e na lateral, ainda hoje, né, nos nichos laterais, Inácio de Loyola e Francisco Xavier, né, são dois dos padres da Companhia de Jesus. E a nave, né, não tem mais o seu forro, mas ficou o medalhão com o anagrama. Então, quando a gente entra na igreja, o anagrama foi colocado, né? Mas nós não sabemos qual é a pintura da nave. Talvez não existisse, porque aqui na parte do altar, como a gente chama o arco cruzeiro, vocês podem ver que são esculturas em caixões, né? Representando sempre as folhas de acanto, e alguns elementos que têm da influência oriental que os padres também incorporavam. Uma outra coisa que chama a atenção aqui no Jeru são os anjinhos, né? Os anjinhos não têm aquelas marcas características dos anjos que a gente vê em quase todas as igrejas, né? Aqueles rostinhos redondos, os cabelinhos cacheados. Eles são índios, né? Ambos estão com saiotes, esculpidos em madeira reproduzindo penas, né? É muito interessante, eles seguram, né, as cortinas que descem pelas sanefas do altar, né? E é nele que a gente também encontra o pelicano, né? Então, cada área circulada é exatamente onde está o desenho da ave, né? Sem querer concluir, para deixar espaço para todos, mas a ideia do que eu estou apresentando para vocês é que no território, né, do sagrado da Capitania de Sergipe, esse território marginal, não é? Muito no sentido empregado, como eu disse no início, pela professora Lilian Salomão, não é? O pelicano esteve presente no discurso catequético das ordens religiosas que chegaram aqui a Sergipe entre o século XVII e o século XVIII. Não é? Pelo menos um desses elementos é parte dessa cultura material católica e conseguiu sobreviver a esses 200 anos da história de Sergipe, não é? E o trabalho aparentemente não está vinculado diretamente com isso, mas com o processo de celebração, mas nós podemos ver como, ao longo desse processo dos 200 anos, não é, você tem um trabalho de preservação dessas construções, não é? Uma outra coisa que eu quero chamar a atenção é que esse estudo zooarqueológico feito nas tábuas dos retábulos, né, foi um processo de recuperação do passado, como o próprio arqueólogo faz quando ele escava um sítio. Os objetos que restam e a partir do qual ele vai interpretar e analisar o passado, né? E isso não nos dá o direito de dizer que é o todo, mas naquele local, naquele ponto,
né, essas coisas aconteceram. Uma outra coisa é que os artistas, e aqui eu chamo a atenção para as representações, né, e eu alertei que só o lavabo do São Francisco e o altar do Jeru, a ave está representada como ela realmente é. Nas outras edificações, e aqui vocês podem observar bastante, não é? Essa aqui é da Comandaroba, é uma ave, mas não é o pelicano, né? Você vê até pela forma como ele está representado, o pezinho, diz que ele tem uma membrana, não é? Lembra assim um pezinho de pato, tá? Mas assim, simbolicamente, ele está representando Cristo e a Eucaristia. Ao invés de bicar o peito, ele bica a uva. E o que é que nós, né, os cristãos, aprendem? O vinho é o sangue, né? O pão é a carne. Então, a gente verifica como a iconografia trata simbolicamente esses elementos. E, provavelmente, alguns artistas que a ordem usou devem ter sido nativos, indígenas, né, que viviam por aqui, sobretudo nessa área aqui de Laranjeiras. Não tenho como afirmar, são suposições, né? São suposições, porque os padres vinham da Europa e eles tinham conhecimento, eles tinham essa bagagem cultural. Mas aqui, provavelmente, mesmo que tenham sido os padres, o interessante é que eles devem ter associado elementos locais. Então, parece mais um pombo do que mesmo um pelicano, né? Então, os artistas tinham conhecimento da teologia eucarística e eles tinham essa liberdade de representar as aves fora do discurso catequético, mas elas estavam presentes, né? E no território da capitania de Sergipe, esses artistas executaram os animais no altar, né? Que é o discurso da Igreja Tridentina. Não posso afirmar de que modo esses elementos foram usados na catequese. Nós não temos documento que nos apresente isso, mas eles estão presentes, né? E essa presença evidencia, né, que o discurso tridentino também esteve presente no processo de formação do território eclesiástico da capitania de Sergipe del Rei, né? Isso aqui é o altar, é uma coluna da Igreja do Jeru, e dá para vocês perceberem como a ave aqui é diferente dos outros, da que eu mostrei anteriormente, né? E como o artista buscou o espaço para poder representar, não é? Anatomicamente, né, ela pode não ser exatamente a ideia do que nós temos do pelicano, né? Como todo trabalho de arqueologia, né, exige que nós façamos os desenhos do sítio. Eu não sei desenhar, então eu tive a ajuda de duas pessoas fabulosas que produziram esse material que vocês vão poder ver agora, que é o artista Jorge Luiz e o artista José Mérito, né? Mérito, como laranjeirense, ficou com a responsabilidade da Igreja da Comandaroba. E Jorge, como ele brincava, faço parte da sua bagagem. Então, vamos lá trabalhar esses altares, né? Aqui é o altar do intracítio do Carmo, os pontos no altar e as formas como eles estão representados, né? O altar de Nossa Senhora da Conceição, né? Inclusive, me chamou bastante atenção em verde, como se fossem os periquitos que devem tanto ter existido na Mata Atlântica da área de São Cristóvão, né? Aqui, claro, como o historiador não se permite a fazer essas divagações, o arqueólogo também não pode, mas a pessoa, não é, se despe
dos seus processos de formação e vai pensar exatamente em cada uma dessas coisas, né? Um colorido muito interessante. E uma coisa que o Jorge deixou assim muito claro foi a preocupação dele com a cor e mostrar, não é, as cores que estavam sendo representadas, né? Então a gente sempre pode perceber de que modo o pelicano vai se apresentando. Pode não ser realmente o pelicano e se a gente for ver bem de perto, né, sabe que não é. Mas o artista teve total liberdade para fazer essas representações, né? Do sacrário, do altar-mor do São Francisco, né? Aqui já é do altar do Santo Antônio, né? Vocês podem ver a volumetria dessas aves, não é? O movimento que ele faz. Esse aqui foi um que assim me deixou bastante intrigada, não é? Porque ele foi fazer a folha e repentinamente ele construiu o movimento para fazer a ave, não é? A simetria como o artista executa cada um desses objetos, né? Lembrando sempre a vocês, cultura material católica, que é o meu objeto, né? Aqui está o lavabo e o detalhe do pelicano. Aqui é o tecido que eu mostrei a vocês, que deve ter sido um antigo véu humeral. Isso é bordado, essa parte que ele chama a atenção aqui, que ele detalha, né, absolutamente fio de ouro, né? E é muito interessante porque o pelicano aqui está com a anatomia normal dele, os pequenos, os filhotezinhos aqui, e aqui tem uns bordados em vermelho representando o sangue, né? É o Cristo que deu o seu sangue pela humanidade. A simbologia vai estar nessa direção, né? Aqui são as referências que eu usei, e aí eu preciso voltar, me diga como eu faço para voltar. F5 não é? F5 chega. Naquele dia eu fiquei ensinando e hoje eu... Já? Então, minha gente, eu agradeço a atenção de vocês durante a minha apresentação. Professora Verônica, que aula maravilhosa, estou super contente e feliz, porque acredito que todo mundo que está assistindo essa live se sentindo tão à vontade com essa excelente explanação, entendendo essa expansão da cristandade no território sergipano. Eu tenho importância porque acompanhei seu trabalho, estive na banca de qualificação, na sua defesa, e sei o quanto do seu esquema, né? E eu gostei tanto do seu tema que uma das atividades dos alunos de tema de História de Sergipe é ir nessas igrejas e enxergar o que os turistas chegam e às vezes não enxergam. Eles gostam de ver na totalidade e acaba não... Eu perdi um pouco você, viu? Que você tanto perdeu um pouco. Está me escutando agora? Melhorou agora, voltou. Retornou. Okay. Então, o que eu estava dizendo é que estava na qualificação, estava na sua defesa, e eu sei do seu esforço, e todo mundo ficou super feliz aqui com essa que você passou. Nesse instante, eu vou passar a palavra para a José dos Anjos, o que o pessoal que está assistindo no chat fez perguntas e assim por diante. Então, só estou falando agora para José dos Anjos se preparar para o momento nesse instante. Bom, professora, mas você já falou que é dessa questão da adaptação do artista. Eu me lembro da sua tese, a presença do papagaio, eu gostei imensamente, mas eu gostaria que você explicasse mais ainda para quem está nos ouvindo essa magia que é a escavação pelo olhar. A professora Verônica, ela não pegou aqueles objetos todos dos arqueólogos tradicionais a partir do olhar. Quem lê a tese dela, você adentra nessa sensibilidade da professora da escavação. A outra questão é que quando a gente termina de ouvir a professora e eu que li a
tese, conheço, naquela velha discussão da importância do poder que tem a iconografia. A iconografia, principalmente, veio uma época que não tem televisão, uma época que não tem internet, as imagens eram poderosas no momento, o padre ia falar, principalmente nas questões de pandemias, questões no dia a dia, e esse é um tema muito importante, porque e alegria, mistura alguém que está lá ferindo e dando alimento. Eu gostaria que a senhora falasse mais um pouquinho sobre essa questão dessa relação da dor, de como que isso é tão importante na imagem. Então, enquanto a professora responde, José procura aí quem entrou para fazer as devidas perguntas, certo? E eu gostaria de assinalar, antes que a professora fale, lista de presença que está rolando aí no chat, e eu gostaria que todos assinassem. E algumas pessoas chegaram muito tempo depois, 1h30, e eu acabei não aceitando por uma questão de segurança, então a gente só aceita até 30 minutos depois da live ter começado, né? Bom, professora, devolvo a fala um instante, enquanto que o José dos Santos se prepara. Obrigado. Agradeço, professor. Foi uma honra muito grande tê-lo na banca, tanto na qualificação quanto na defesa, não é? Como eu falei assim no início, eu fiz um recorte, eu não apresentei a tese e aprofundei um pouquinho a questão das ordens religiosas, que é só um en passant no trabalho. Não é? A ideia da escavação pelo olhar. Não é? O arqueólogo, para poder desenvolver o seu trabalho, não é? Seja ele aquele que vai trabalhar com sítios pré-históricos ou com sítios históricos, pressupõe sempre uma escavação. Na realidade, eu não fiz uma escavação, né? Por isso que eu acabei chamando de escavação pelo olhar. Me apropriei da expressão de um arqueólogo colombiano, que é pós-processualista, não é? O pós-processualismo vai nos conduzir a desenvolver trabalhos, não é? Buscando as etapas que a arqueologia usa normalmente, mas dando conta de elementos que estão fora desses espaços arqueológicos. Então, eu considerei o retábulo. O retábulo é aquela tábua onde ficam as esculturas e onde tem uma mesa na parte inferior que vai servir para a celebração do ofício da missa. Então, eu fui buscar esses elementos nesses locais, né? A análise segue muito a questão da arqueologia, de analisar, de interpretar, não é? É uma prospecção, só que essa prospecção não precisou que eu removesse camadas. Eu fui buscando e me apropriando daqueles materiais que estavam ali. Daí a expressão arqueologia em cena, porque eu considerei o retábulo como um cenário. E, na realidade, o retábulo é um grande cenário. Né? Para cada lado que a gente vira, tem alguma coisa, como já bem disse o professor, que está ali para nos dar uma informação de algo. Não é? Essa foi a primeira parte, porque que eu chamei de escavação pelo olhar. Porque, na realidade, a escavação não foi feita usando os instrumentos que um arqueólogo utiliza quando vai escavar o solo. Não é? Eu trabalhei com o olhar. Você vai buscando, não é? Dentro desse espaço, que na realidade é uma representação da cultura material, a presença desses animais que você, no meu caso, dos animais que eu tive interesse em estudar. Não é? E ainda bem que encontrei em 4 igrejas. Não quer dizer que em outras não tenham tido. A gente sabe que muitas vezes as igrejas passam por grandes reformas. E os novos programas catequéticos acabam mudando os símbolos que estão representados nela, né? Então, a gente, às vezes, perde. Mas, em Sergipe, pelo menos, essas 4 deixaram. São elementos simbólicos que estão dentro, que estão, né, nas áreas dessas construções religiosas.
né? Então, a análise passou por ver a espessura desses elementos, se a função era realmente... Porque eu poderia ter encontrado uma ave e não ter a uva, o cacho de uva ao lado. E, por exemplo, no Convento do Carmo, pode ser até um cacho de uva, mas eu lembrei muito mais de algo que nós temos aqui em Sergipe, que é o tucum. Me lembrou muito mais pela grossura do cabo, onde todas as frutinhas ficavam encaixadas. Aí eu brincava e dizia assim, isso aqui é tucum, isso aqui é tucum. Eu nem sei se você sabe o que é, nem sei se ainda existe tucum no estado de Sergipe. Na minha infância vi muito, né? Então, você vai vendo, isso aqui volta um pouco para o que eu já coloquei, dessa liberdade do artista. Então, ele também busca a natureza próxima a ele para passar esses elementos, não é? Para adequar a essas realidades, mas o sentido maior é o programa catequético, então ele está ali com essa função. Né? E respondi as duas, arqueologia em cena e... Não é? Tem mais alguém? Sim, sim, o poder dessa simbologia, dessa iconografia, né? O poder que isso tem é extremamente importante, né? Pensar. Hoje, para nós, como você bem falou, para cada um de nós, passa assim que a gente nem se apercebe do que está em cada um desses altares, né? Mas é muito interessante porque esses objetos estão colocados ali, cada um tem uma função, no tempo e no espaço em que eles foram colocados. Eles têm uma função. E eles têm uma força muito grande, não é? É claro que você visitar hoje um espaço desse, não é? Dificilmente alguém vai chamar a atenção para esses elementos. Não é nem por não querer, é porque nem se apercebe da presença deles, não é? Fala do barroco e fala da coluna torça, e perde um pouco esses elementos que estão compondo esse espaço de visualidade, né? O grande cenário do estilo barroco, do rococó, não é? O uso de cores, você não deixar espaços vazios, e daí é muito interessante ver o contorno que eles dão na ave, não é? Para ocupar um determinado espaço, para que ele não fique vazio. Isso a gente vai conseguindo perceber ao longo dos estudos que a gente vai fazendo, não é? Professora Verônica, boca da cultura material, então não é só o Sergipe, que no recôncavo baiano você também encontra nas igrejas, mas o que há de específico da adaptação dos artistas, concorda? Sim, sim. Não é? Você vai... esses elementos, muitas vezes, estão presentes em quase todas as igrejas, né? A depender da ordem religiosa, né? O programa que eles seguem, né? A diferença nessa leitura, vamos assim dizer, é o fato de eu ter buscado compreender isso dentro do campo da zooiconografia, zooarqueologia, e eu fui para a zooiconografia. São representações iconográficas desses animais, né? Então, o trabalho se encaminhou por aí. Você ter a ideia, você ter o sentido dessa ideia e o significante com o qual ela vai estar ali presente, não é? As 3 etapas da análise de Panofsky. Então, você consegue efetivamente perceber, não é? Num primeiro momento eu considerava muito difícil, mas à medida que você vai incorporando esses elementos, né? E o professor Alberto está aqui, ele falava assim, eu não estou estudando nenhum animal, esse animal eu não posso fazer, como vocês sabem, desmontar esse animal todo, ver o que tem, o que deixa de ter, porque ele está lá, não é, esculpido numa madeira, e eu tenho que me contentar com a forma que eu estou vendo. Então, é bastante interessante, né? Para mim foi muito interessante ter podido trabalhar com esses materiais, né? Essa ideia de zooiconografia. E é uma coisa que o professor Albérico já tinha um trânsito, não é?
ele já tinha orientado uma aluna que tinha trabalhado também com outro animal, não nas questões religiosas, mas, sobretudo, na numismática, e comigo ele teve que acompanhar essas discussões no campo da religiosidade, não é? Porque era a minha ideia e eu não queria me afastar muito desse objeto, né? Como em muitos momentos, a tentação é você viajar na arte para compreender tudo aquilo, mas eu não podia também fazer isso, porque além de eu estar com um trabalho de arqueologia, eu estava estudando exclusivamente esses animais, né? Que era o que me interessava nesse trabalho. Por outro lado, também foi muito bom, né? E aqui eu penso que isso vale para todos os que estão assistindo, que pesquisam e que tudo mais, né? Você buscar objetos que lhe estimulem visualmente também, né? A riqueza desses objetos visuais que estão presentes. Sergipe tem muita coisa por aí, né? Vocês têm muitos objetos de estudo, sempre falei isso quando estava no departamento de História, e hoje falo isso para os alunos da museologia. Vocês não podem imaginar os objetos de estudo que vocês têm disponíveis, né? E são esses olhares, né? Que vai fazer com que vocês busquem essas referências sobre esse passado sergipano, né? Um passado, né, lá no século XVIII, onde todos vocês sabem a dificuldade que nós temos de fontes escritas, sobretudo, e você ter que escrever um discurso a partir dessas representações, né? Muito isso. Obrigado, professora Verônica. E agora vou para os anjos. José dos Anjos, aparece aí, por favor, então. Me ouve, professor? Boa noite. Tranquilo, pode ser. Boa noite a todos. Sou José dos Anjos, filho, discente do curso de História da Universidade Federal e faço parte da comissão organizadora. Professora Verônica, muito obrigado pela explanação e compartilhamento dos seus conhecimentos. Só tenho a agradecer, porque foi um aprendizado a mais em cada live que é passada. E nós, da comissão, ficamos lisonjeados, né, por tê-la fazendo parte desse projeto. Só um instante, interromper. Professor, não obteve... José, só um instante, por favor. Quem está com a câmera ligada, por favor, desliga. Só deixa a professora Verônica e José dos Anjos para não atrapalhar a questão. Continue, por favor, desculpa. Professor, não obtivemos assim, muitas perguntas relevantes, apenas felicitações, né, pelo trabalho da professora. O professor Albérico, ele fez um comentário bastante relevante, que ele diz assim, parabeniza pela primazia do seu trabalho, professora, que é um dos melhores de Sergipe e do Nordeste. Também queremos agradecer a presença nesta live da professora doutora Maria Manso, da Universidade de Évora, a professora Terezinha Oliva, o professor Albérico, recebeu várias felicitações de feliz aniversário, a professora Beatriz Dantas, o professor João Mozart, todos parabenizando pelo seu trabalho, e, enfim, a todos que têm participado desta live. Nós ficamos muito, muito agradecidos com isso, e também, em particular, minha amiga Adriana Pereira, e como foi falado, né, que a live, parabenizam a live, professor Lidivaldo, pela iniciativa do seu trabalho, e que assim, alunos que não são nem do curso de História, mas que participam desse evento. Passo a palavra para o professor. Ok, então qualquer pessoa aí que queira fazer alguma pergunta, se manifeste no chat, né? Porque não é permitido falar, outra pessoa pedir a palavra, somente o intermediador ou a professora Verônica, né? A nossa metodologia, a pergunta é pelo chat. Então, tem alguém mais que pode fazer pergunta pelo chat, e aí o
José dos Anjos fazem intermediação. Enquanto isso, eu passo a palavra à professora Verônica, que tem algumas observações que José leu aí, né? Eu quero agradecer a todos, né? Em realidade, sempre que a gente trabalha com religiosidade, a gente se pergunta, né, do porquê dessas escolhas. É muito interessante, às vezes nós não nos atentamos que esse aspecto também é parte do processo, né, da ocupação do território sergipano, e nesses 200 anos da história de Sergipe, você ter, não é, lá no século XVI, XVII, sobretudo no século XVII, a formação desse território, e de como esse território vai, não é, se organizar para receber, não é, todo esse aparato religioso que envolve não apenas uma ordem religiosa, mas também envolve padres seculares, né? Envolve construção de igrejas, festas, né? Devoções, algumas delas atravessam, e eu sempre digo que uma dessas devoções, né, chega até o nosso presente, que é a festa do Senhor dos Passos, né? É uma cerimônia, não é, que está vinculada à abertura da Quaresma, desde, não é, a sua criação e até hoje. Então, poder ter a oportunidade de apresentar o trabalho para um público maior é realmente uma coisa que deixa assim, a gente numa situação de tranquilidade, não é? O professor Antônio tem um grupo de religiosidade do qual eu me afastei há algum tempo, não porque não quisesse mais participar, mas porque eu troquei de campus e me dificultou um pouco manter o contato com cada uma dessas, com ele e com todo o grupo, mas fico acompanhando à distância, não é? Aproveito também para mandar os parabéns para a Alberi, que eu acho que de manhã cedo eu já estava mandando assim, os parabéns para esse meu orientador, né, que conseguiu viajar nessa história de estudar um animal que está lá esculpido numa madeira, né? Eu sempre brincava com ele e dizia, esse animal é diferente dos animais que você estuda aqui com a professora Lívia. Mas, no final das contas, é muito interessante porque você vê a capacidade do profissional em abraçar também o objeto que você escolheu. Não é a área dele, não é o universo da arte, não é o mundo dele, é a área dele no sentido pessoal, das coisas que a gente gosta, que a gente lê e que a gente faz. Mas é um trabalho que, aparentemente, não tinha uma ligação direta com ele, não é? Porque é um trabalho que mexia com a questão da religiosidade, não é? E eu sei muito como isso é difícil, lecionei para a história há um bom tempo, não é? Como isso dá uma revirada assim na cabeça, uma guinada de 360 graus, não é? Quando a gente começa a ver cada uma dessas coisas que a paleontologia e a arqueologia nos colocam, nos oferecem, nos proporcionam, não é? E compreender Sergipe dentro desse trânsito, não é? E ver que Sergipe, lá no século XVIII, mesmo com os limites econômico-financeiros da capitania, mas essas ordens religiosas conseguiram trabalhar por cada um desses discursos, né? Eu não sei se eu já posso começar a agradecer, não é? Comecei agradecendo a todos pela presença, mas eu quero agradecer ao Jorge Luiz e ao José Mérito, pelos trabalhos que vocês puderam constatar na apresentação. Quero muito agradecer ao Seiji Hiratsuka, do estúdio F2.8, que foi responsável por parte da documentação fotográfica, ao meu irmão, Geraldo Luiz, que além de ter se deslocado comigo para tudo que era canto dessa terra, também a fazer as fotografias e a me ajudar nesses processos, né? Porque é muito difícil a altura em que eles estão, você não pode subir, aí lá vem a cidade inteira, não pode pegar ali, você tem que conversar, explicar o que você está fazendo. Então, eu quero muito agradecer. Agradecer também a presença da professora Beatriz, da Fabrícia, eu acho que eu vi Fabrícia por aqui, não sei, né? E a todos, eu não vou conseguir identificar. Professora Terezinha, muito obrigada pela sua presença, né? E a todos vocês que
puderam acompanhar um pouco esse trabalho, né? Agradecendo ao professor Antônio pelo estímulo, né? E ficamos nos devendo sorvete, tá bom? Ainda nesses tempos pandêmicos, vamos ver quando é que nós podemos marcar para o sorvete. Se bem que o João Mozart, viu? Ele assistiu comigo ele assistiu comigo a última live, e você ficou, olha, pense que nós estamos num bar. Hoje você levou a gente para uma sorveteria. Ele aí veio para cá, professora, vamos oferecer uma cerveja do Santo, que é uma cerveja alemã de fabricação artesanal. Vamos oferecer. Eu digo, pois é, só pode ser a do Santo mesmo para a noite de hoje. Então, assim, é uma brincadeira até para eu também distensionar. Eu deveria ter mudado o sorvete. Agradecer a minha irmã, ô Marta, obrigada. Não sei se Vitória também está por aí, né? Eu vou passar. Eu vou passar a palavra agora a José dos Anjos para saber se tem alguma interferência aí em contribuída. Professor, não houve perguntas, apenas felicitações pelo trabalho desenvolvido pela professora e pela explanação da live de hoje, né? E outra coisa importante, professor, é que o pessoal de geografia também se faz presente. E um último comentário do Paulo Souto, que ele parabeniza a professora e fala da importância interdisciplinar do curso, com todas as outras, do curso de História com todos os outros cursos. Vai História, Geografia, Arquitetura, Biologia e Arqueologia. Então, a História de Sergipe só tem mesmo a agradecer. Ah, que maravilha! Geografia, História, Arqueologia, Geografia, tanta gente aí prestigiando a nossa live. A gente vai para um momento, eu volto a conversar com a professora Verônica. E aí eu gostaria de chamar o artista Igor Ferro, sua música, cantar, né? E depois a gente passa para o poema, e depois do poema eu vou apresentar os desenhos que nós falava. Daqui a pouquinho, aguarde aí. Essa é uma composição do Ennio Morricone, que fez parte do filme A Missão. No caso, foi uma variação de um dos temas desse filme, que concorreu ao Oscar de melhor trilha original em 1986. É uma das trilhas que eu gosto muito, e é um filme que também fala sobre religiosidade, no caso. É isso. Muito obrigado a todos. Igor, muito obrigado. Em pleno sábado, você nos abrilhantar, né, com sua voz nesse momento que é de Clio Cultural. E agora eu gostaria de passar a palavra a quem vai ler um poema, aparece aí, faça transmissão de sua parte. Onda
que vais morrendo em nova onda, mar que vais morrendo noutro mar. Assim a minha vida se desprenda e do sumo escorra a vida para as bocas que se finam de desejar. Ó dia que vai escoando como os rios e empalideces rostos e cabelos, traze a palavra para a incerteza dos que vagueiam à deriva. A bandeira amarela se rasgue e dos farrapos se gere outra cor. Ó dia, correndo e findando, some-te lá no cimo da fraga, mas deixa que no teu rasto fique o sangue, anunciando a esperança no outro dia. Sê como a onda que morre para outra começar. Pelicano, Fernando Namora, Imar de Sagarços. Fernando Gonçalves Namora, médico e escritor português. Foi autor de uma extensa obra que, durante os anos de 70 e 80, foram as mais divulgadas e traduzidas. Nasceu em 15 de abril de 1919 e morreu em 31 de janeiro de 1989. Obras: A Noite e a Madrugada, romance de 1950, As Frias Madrugadas, poesia de 1959, e O Rio Triste, romance de 1972. Essas são apenas algumas obras do poeta Fernando Namora. Boa noite. Obrigado, João Freire, que presente esse poema aqui, coroando essa nossa noite de live com a professora Verônica. E não menos importante, com Clio. Clio se junta com Mimosine, que é com memória, se junta com o pessoal da geografia, da arquitetura, mas a arte reina, fala também da professora Verônica. O tempo todo a professora Verônica juntou e com essa arte todinha, e que é importantíssimo na noite de sábado, onde todo mundo poderia estar tomando sorvete, saindo, né? Na Bissamor, saindo dentro dos cômodos aqui, não na noitada que ainda. Então eu vou compartilhar agora com vocês, né, o que o artista nos ajudou a pensar a live de hoje. Então, aguarda só um instante aí que está demorando aqui um pouquinho, mas aguarda aí. É a questão da... Isso, agora que começou, certo? Bom, como eu estou com muito aberto, bom, esta é sergipano, danado, arteiro, e ele começa apresentando o Igor. O Igor fez a abertura da nossa live com música, com essa voz dele, um alagoano que mora em São Paulo, colorindo a nossa... E depois veio aí, ó, veja a professora Verônica como os passarinhos estão aparecendo. E lá no céu tem alguém com... É muita imaginação do nosso artista Gladstone. Carneirinho, ovelha, o que tiver na sequência, frente, né? Olha aí, professora. Veja quantos braços aí, liturgia, mil coisas na mão, risadas, e está interagindo comigo. Isso é bom. Isso é um povo. Bom, veja a sequência aí, professora Verônica. Estou acompanhando, bastante interessante. Está vendo aí que ele desenhou o Inácio de Loyola, professora. Na sequência, outro desenho aí, observe que maravilha, e todo mundo já está vendo, né? São Francisco, na Praça São Francisco. Na sequência, olha o desenho aí, que ele fez assim, né? Isso do Carmelo. É o Carmelo. Muito bem, vou próxima.
Olha aí o Legal. objeto praticamente central, né? O pelicano. Vamos dar risada, porque ele é um artista Bacana. maravilhoso, ele nos ajuda a pensar a live, né? Na sequência, gente, olha aí, professora Verônica. Então, tá belíssimo. Muito bom mesmo, não é? Muito bem. Na sequência, Olha aí o carro. veja aí, né? Olha, novamente São Cristóvão. Carro. É. Passando mais uma. Olha aí. Pois é. Adorou essa Essa charge? tá É uma criação. Pois é. É muito. Super É de legal. uva. Olha que a criatividade. Vamos lá oferecer essa uva. Bom, na sequência aí, olha aí, professora Verônica. Olha, falando dos pelicanos. Demais. Pois é. Essa Gladson, assim. Ai, ai. Bom, e você tem aí o que fez a intermediação, né? É. A intermediação. E, por fim, né, você tem aí, no final, a professora Verônica dando risada e ajudando mais ainda a descontrair essa nossa live. Bom, eu estou extremamente feliz, aconteceu hoje, né? Foi um momento gratificante, a professora Verônica trouxe mais saber, e com o último momento da fala, né, eu vou passar para a professora Verônica para fazer as considerações finais e aí me devolve para mim. Fique à vontade, professora Verônica. Quero agradecer a Igor e a... Está desligado o seu fone. Um minutinho só. O que é que ele viu? Não, está desligado mesmo. Tá tranquilo, já estou escutando. Tá? Então, quero agradecer, né, você. Igor fez uma escolha assim bastante interessante nesse final, essa música, não é? Muito interessante, gostei bastante, Igor, muito obrigada, né? E José pela leitura do poema, né? E agradecer a todos, né? Espero, se bem que pelas mensagens encaminhadas, né, dá para a gente perceber que todos consideraram interessante a apresentação do trabalho. Fico muito grata por isso, né? E quero dizer que foi uma honra e um prazer muito grande ter dividido mais uma vez com você esses trabalhos, não é, sobre história de Sergipe. Né? Muito interessante, nós trabalhamos muito quando vivíamos no departamento de História, e que dividíamos uma sala que não era mais bagunçada porque era só de nós dois, né? Porque precisava ter um terceiro ali para acabar de bagunçar aquele espaço cheio de papel de aluno e das nossas canecas para beber café, né? Então, né, são boas lembranças que a gente tem. E vai assim, chegando ao final da estrada, né, e ao final da noite, e agradecendo a todos pela presença. Muito obrigada mesmo. Devo ter esquecido metade das pessoas que estão por aí assistindo. Segunda-feira, Ok, professor, pode ter. Não, tem alguma coisa mais a dizer? Voltou? Está me ouvindo? Não, não, só agradecer. Esta segunda-feira, 7 de setembro, nós temos um convidado de fora, ele está em Portugal, mas é brasileiro. E a dissertação dele é sobre a independência de Sergipe, defendida na Unicamp. É o Fernando Novaes, o orientador dele. Então, segundo das 19 horas, nós teremos a 10ª live. E olha que vem por aí outras lives até dezembro. E eu gostaria, então, por fim, de estar agradecendo a minha equipe, professora Verônica. Sem essa equipe eu não sou nada, porque eu estou aqui no
por conta de problemas que aconteceram em outras lives, de invasão de hacks, né? Então, estou tomando as medidas que foram sugeridas para mim, né? Evitar alguém compartilhar a tela, evitar alguém falar que não seja a pessoa, a própria professora convidada, então, uma opção de coisas, inclusive bloquear depois que se dá 1 hora quem chegar depois. Então, essas medidas não são que eu gosto, mas eu tenho que fazer por uma questão de segurança. Mas parece que foi o Santos que protegeu a professora Verônica, que não aconteceu nada nessa live, nenhum invasão, um jegue, um cachorro rasgando, fazendo mil outras coisas. Então, a Santa Verônica, que do encontro lá, Senhor dos Passos, graças a Deus que aconteceu tranquilamente tudo, né? Bom, eu gostaria de agradecer a professora Verônica, senti muito feliz, eu percebi a sua segurança, a sua forma didática e ter contribuído. Temos depois muita gente que vai falar sobre religião e religiosidade aqui, né? O professor Magno, que está prestigiando aqui, também vai falar, né? Então, tem ainda na temática dos protestantes, da religião afro, outras questões da religiosidade aqui no evento Clio Digital. Olha, eu estou tomando um sorvete e também um toque aqui, brindando você. E eu gostaria que todo mundo ligasse a câmera, quem quiser, evidentemente, e uma salva de palmas para a professora Verônica da live. Quem puder bater uma palma para ela. Para vocês também. Salva de palmas para a professora Verônica. Para vocês todos também, da minha parte. Boa noite a todos. Boa noite, obrigada. Beijo, Antônio Lindivaldo. Obrigada a todos. Quem for da equipe. Obrigado.